Se a gente vai viver até perto dos 100 anos de idade, como vamos pagar os boletos? A busca pela imortalidade é um clássico do cinema e da literatura. Quem não se lembra de algum herói obcecado pelo santo graal da vida eterna, ou de um vilão que, por temer tanto a morte, dividiu sua alma em pedaços para evitá-la? O que nenhum deles pensou é como alguém pode se bancar por tanto tempo. E a ONU estima que até 2100 o mundo vai ter mais de 25 milhões de centenários. Aquelas pessoas que vivem até pelo menos os 100 anos de idade. Isso é 55 vezes mais centenários do que nós tínhamos em 2015. Um estudo de 2016, publicado na revista Nature, diz que provavelmente existe um limite para a longevidade humana. E mesmo contando com a evolução da ciência e da medicina, a gente não deve passar dos 115 anos em média. Mas vamos combinar que 115 anos já é bastante coisa. Quais vão ser os impactos na economia com tanta gente vivendo muito? Será que a gente já tem que começar a se preparar para uma vida financeira mais longa? Eu sou Vitor Gouveia, fazendo minha estreia aqui no Semanada, a newsletter em áudio do Nubank. Pode demorar, mas um dia eu sei que eu vou me aposentar. Imagina um cenário cheio de fios, uns experimentos esquisitões, umas pipetas, elementos químicos. Nesse exato momento, tem gente em laboratórios pelo mundo pesquisando a receita para a imortalidade. Ou, pelo menos, para a longevidade humana. E o que não falta é candidato a Highlander. Alguns bilionários fundadores das maiores empresas de tecnologia do mundo investem dinheiro pra caramba em empresas como a Human Longevity, que buscam soluções para driblar o tempo e garantir um envelhecimento saudável. Mas a maioria das pessoas que consegue se preparar financeiramente para a terceira idade não tem um monte de dígitos no saldo da conta. Aí se planeja para trabalhar e contribuir, seja para o INSS ou uma previdência privada, para um dia poder curtir a tão sonhada aposentadoria. O que eles não sabem é que esse sonho está cada vez mais difícil de ser alcançado. Pensa comigo. No atual sistema previdenciário, os trabalhadores da ativa pagam os valores que sustentam a pensão de quem está aposentado hoje. E quando chegar a vez deles de se aposentar, os trabalhadores da ativa da época é que vão bancar essa conta. Tudo bem, mas nós não podemos esquecer de que, além dos anos que estamos conquistando de expectativa de vida, a tendência geral é que as pessoas tenham menos filhos. Segundo o IBGE, enquanto nos anos 1980 o Brasil tinha 9 trabalhadores ativos para cada aposentado, em 2018 já eram 5, e a estimativa é que em 2060 sejam só 2. Ou seja, nós temos um problema contratado para o futuro. Um relatório de 2012 do FMI sobre a estabilidade financeira global coloca a longevidade como um dos maiores riscos futuros para a economia do mundo. Em outras palavras, menos gente nasce, mais gente vive por mais tempo e a conta da aposentadoria para de fechar. Ninguém sabe ainda como resolver esse dilema, mas o fato é que a aposentadoria como a gente conhece vai ter que mudar. Então, o desejo de viver a velhice contando só com a pensão está sim em xeque, dependendo dos tipos de reformas que vão ser adotadas no futuro. Em um estudo, o economista e pesquisador alemão professor Axel Borch-Suppan apresenta a seguinte teoria: uma idade fixa de aposentadoria, como a gente tem hoje, não vai mais ser suficiente. O professor Axel rebate com dados científicos alguns dos principais argumentos que são usados para justificar a aposentadoria fixa por volta dos 60 anos. Por exemplo, mitos de que trabalhadores mais velhos são menos produtivos, ou que eles roubam vagas de mais jovens. Ele também fala sobre como não é razoável esperar que pessoas que enfrentam trabalhos mais desgastantes ou que tenham questões de saúde sejam impedidas de se aposentar mais cedo, inclusive. Defender que as pessoas trabalhem até o esgotamento total das suas forças também não é a solução. A questão aqui é, se a linha que marca o fim da vida foi movida para frente, que tipos de mudanças vão precisar ser feitas na trajetória? E como os anos a mais impactam nas finanças? Enquanto muita gente quer garantir uma vida longa, acaba se esquecendo que o envelhecimento do corpo pode ser muito difícil de lidar. E caro também. Por enquanto, nenhuma promessa de frear os efeitos do tempo no corpo conseguiu produzir grandes resultados. Existe um setor inteiro da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos, dedicado aos desafios do envelhecimento. Eles até lançaram em 2013 o The Journal of the Economics of Aging, algo como a Revista da Economia do Envelhecimento em português, publicando séries de artigos científicos sobre o tema.
Os possíveis problemas financeiros associados ao envelhecimento vão desde a piora da cognição para lidar com os gastos cotidianos até a capacidade de bancar cuidados médicos por longos períodos. Um dos estudos publicados nesse periódico de Stanford descobriu que metade das pessoas que chegam aos 65 anos de idade vão precisar de serviço de apoio por um longo período. Eles estimam que, em média, essas pessoas devem gastar cerca de $130 mil com cuidados especializados até o fim da vida. Descontando o que seguros podem devolver, isso significa mais ou menos $86 mil que saem do próprio bolso. E ainda tem despesas com medicamentos, transporte, a conta pode crescer bastante. Quando a gente pensa na saúde financeira da turma da quarta idade, com mais de 80 anos, um alerta se acende. Qual é o melhor tipo de investimento? Então qual é a solução? A gente precisa entender que teremos cada vez mais centenários, e não estamos preparados para isso. Na verdade, desde 2019, o mundo já conta com mais avós do que netinhos. Existem mais pessoas com mais de 65 anos de idade do que crianças com 5 anos ou menos. Isso representa um pouco da mudança demográfica que estamos todos enfrentando. É isso mesmo, esse é um desafio de todos nós. São questões que a gente precisa pensar e enfrentar como sociedade, cobrando e propondo soluções para garantir qualidade de vida a uma população envelhecida, sem que a renda delas fique comprometida para bancar as soluções individualmente. Em um artigo de 2018, a Joanne Jenkins, CEO da fundação americana AARP, que combate a pobreza na terceira idade, traz vários exemplos de como países asiáticos estão liderando os esforços para lidar com esses desafios. Ela conta de um programa na China, por exemplo, que aproveita o conhecimento e a experiência de pessoas mais velhas para melhorar regiões menos desenvolvidas do país, onde geralmente os trabalhadores jovens não se interessam em ir quando estão no auge de suas carreiras. Ou em Singapura, onde tem um grande programa comunitário com apoio de ONGs e empresas para oferecer vários serviços aos idosos, seja de saúde ou atividades de lazer e bem-estar. Ela cita ainda Taiwan, com a iniciativa de se tornar um dos países mais amigáveis para pessoas mais velhas, e está elaborando um sistema de saúde que considere tratamentos especializados em idosos da quarta idade. O Japão também tem ótimas práticas de inclusão, assim como a Coreia do Sul. A longevidade é uma conquista da ciência, da medicina, do bem-estar e deve ser comemorada. Já pensou comprar 100 velhinhas de aniversário para celebrar? Espero que a gente chegue lá cheio de saúde e animação, hein? Me convida para sua festa que eu vou. Onde eu devo investir para garantir uma velhice segura? Bem, amigos, vamos partir de um princípio básico de investimento. Não existe isso de garantia. A gente precisa abraçar o fato de que o risco sempre vai estar presente nas nossas vidas, sejam elas curtas ou longas. Dito isso, o segredo para amenizar os riscos é diversificar. Para quem contribui e conta com uma pensão fixa, a inflação pode acabar mordendo um pedaço significativo da renda a longo prazo. Quer dizer, se você ganhar uma pensão de R$2.000 aos 70 anos, quando tiver 80 já não pode contar que os mesmos R$2.000 consigam comprar os mesmos itens. E aí, aos 90, aos 100, a coisa vai piorando se o valor não for reajustado. É por isso que a grande dica de especialistas em finanças é sempre ter uma reserva, mas tentar diversificar e manter rendimentos no mínimo acima da inflação. É claro que a gente está falando de um cenário ideal. Conseguir guardar dinheiro é um grande privilégio, mas sempre que for possível, é importante pensar lá na frente para garantir mais tranquilidade para o seu eu do futuro. Esse eu vai te agradecer algum dia, pode apostar. Se você quiser saber mais sobre organização financeira, o blog do Nubank tem um monte de conteúdo legal que vai te ajudar a pensar sobre isso. O link vai estar na descrição desse episódio. O Semanada de hoje fica por aqui. Se você gostou desse conteúdo, faça como mais de 1 milhão de brasileiros e se inscreva para receber nossa newsletter toda semana em seu e-mail. O link está na descrição do programa. Aproveite e siga a gente no seu aplicativo de streaming, agregador de podcast ou no YouTube. Até a próxima! Quem faz o Semanada? Conteúdo, Vitor Gouveia. Gravação, Nicole Samperi. Edição, Mari Crestani. Produção executiva, Alana Morgante.